eu sou a Isabela Faria e hoje aqui no Como é que é, segunda-feira, dia 22 de abril, dia do descobrimento aqui do nosso país, a gente vai falar de quê? De Portugal. Vamos falar de Portugal, país que nos colonizou, não é mesmo? Não, mas a gente vai falar mais especificamente dos brasileiros que estão no país, a gente vai falar como eles vivem, aqueles que conseguiram se estabelecer, aqueles que não conseguiram se estabelecer, né, ter uma vida mais estável financeiramente, e a gente vai falar também como é que fica a política migratória de um lado e do outro, agora que Portugal elegeu um governo de centro-direita. Será que alguma coisa vai mudar? Juliana Miranda vai nos responder, ela que é correspondente da Folha em Portugal e aceitou nosso convite mesmo que de longe para falar sobre o assunto. Gil, muito obrigada, viu, por topar. Obrigada pelo convite, todo mundo que está nos assistindo. É um prazer contar um pouquinho do que está acontecendo aqui em Portugal para vocês. Sim, e também esperamos, claro, a gente estava conversando antes do programa, eu não te falei isso, mas também esperamos depoimentos seus também, se você quiser falar, obviamente, você que é uma brasileira em Portugal. Mas eu queria começar falando sobre isso. Se a gente tem um recorde de brasileiros em Portugal, certo? Você pode nos contar mais disso em relação a essa situação toda? A gente vê muitos brasileiros, né? Isso já faz uns anos, né? Pois é, a gente tem um recorde de brasileiros aqui em Portugal. Desde 2016, o número de brasileiros aqui vem oficialmente aumentando. Mas isso não quer dizer que só tenha começado a crescer em 2016, porque os números oficiais da imigração, eles demoram a aparecer, porque muita gente vem para cá como turista e fica para trabalhar, para viver, mesmo sem ter o visto adequado. Historicamente, essa é a principal via da imigração brasileira para Portugal. Então, até essas pessoas conseguirem fazer todo o percurso, que ele existe, mas é burocrático, leva um tempo. Então, em 2016, voltou a aparecer isso nas estatísticas. Hoje, são mais de 400 mil brasileiros vivendo de forma legal no Brasil. Isso é um aumento de mais de 380% em relação a 2016, quando voltou a crescer. E, na verdade, hoje nós temos ainda mais gente aqui. Porque, por exemplo, esses 400 mil não contam quem está de forma irregular e também não inclui brasileiros que têm dupla nacionalidade portuguesa, que é o meu caso, eu não conto como brasileira para as estatísticas, embora eu dê um bom dia aqui, todo mundo saiba que eu sou do Rio de Janeiro, não contam para as estatísticas, e também os brasileiros que têm cidadania de um outro país da União Europeia. Eles estão aqui enquanto cidadãos desse outro país. Então, a verdade é que o número real de brasileiros aqui pode ser, e muito provavelmente, é muito maior. Perfeito. Você falou do ano de 2016. Tem algum motivo pelo qual a gente começou a ver um aumento neste ano? Você falou que, claro, não foi algo, né, momentâneo, algo exatamente que começou naquele ano, mas você citou 2016. Algum motivo pelo qual aumentou desde então? Então, o Brasil e Portugal têm uma relação de fluxos migratórios que é muito ditada pela situação, tanto política como econômica, nos dois países. Quando Portugal viveu aquela crise que precisou de um resgate internacional, muitos portugueses também foram para o Brasil. Em 2016, nós estávamos vendo não o início, mas enfim, um momento já de acentuada crise, principalmente política. Foi o ano do impeachment, por exemplo. Então, havia também uma tensão no Brasil, enquanto Portugal já estava numa recuperação econômica, economia crescendo, queda no desemprego. Então, não é apenas o que acontecia no Brasil, mas também o que havia em Portugal. E é um momento ainda que o governo começa também a, não facilitar, mas abrir um pouco mais a possibilidade de regularização, porque Portugal, tradicionalmente, vai ajustando não necessariamente leis, mais regras, um pouco daquelas exigências burocráticas que o funcionário público faz lá no fim do processo para aumentar ou dificultar o número de imigrantes aqui. Então, tudo isso contribuiu. Era um momento que o Brasil vivia uma crise política, já tinha também uma crise econômica e Portugal estava numa recuperação. Perfeito. E por que tantas pessoas escolhem Portugal para morar, tantos brasileiros? É por causa do idioma? O idioma, pelo menos, é uma grande, né, contribui em grande parte para isso? Que tradicionalmente esse era um pouco o público que vinha para cá, ou pessoas que tinham laços familiares com Portugal, porque muitos brasileiros são descendentes de portugueses, claro, mas também a questão do idioma. Durante muitos anos era um destino para quem não falava outras línguas ou não tinha esse desejo. Mas isso vem mudando nos últimos tempos.
as pesquisas, isso nós falamos muito com base nos levantamentos que são feitos com a própria comunidade e também, é claro, com as experiências aqui de reportagem, tudo. Mas a questão da segurança ainda é um ponto muito importante. Portugal costuma figurar aí nos rankings de mais seguros do mundo. É um país que realmente a criminalidade violenta é muito baixa. Existe sim o furto, aquele tipo de crime de oportunidade, principalmente Lisboa, Porto, as grandes cidades, onde tem muito turista, tem aquilo, um furto, o attenzione pickpocket, tem isso. Mas a criminalidade, como nós vemos no Brasil, com arma de fogo, ela é mais rara aqui. Então, esse é um fator que, pelo menos as pessoas com as quais eu convivo, muitas das pessoas que eu entrevisto, elas citam a criminalidade como um ponto que as fizeram sair do Brasil. E aí, pela afinidade, pela facilidade também da documentação, Portugal acaba sendo uma escolha muito, muito mais confortável para esses brasileiros. Perfeito. E Portugal estimula essa imigração, Gil? Porque, né, você, inclusive, a gente estava conversando que Portugal acabou de trocar para um governo de centro-direita, depois de mais aí de 8 anos de administração do Partido Socialista. Alguma coisa vai mudar no sentido das políticas migratórias agora? Até para quem está nos assistindo, não é mesmo? Que é dar uma, como você falou, né, Gil, é um processo burocrático, então se algo vai mudar, então, por favor, nos diga. Então, o último governo ficou ficou quase 9 anos no poder. E, ao longo desse tempo, houve mudanças que facilitaram a imigração. Eu diria que a mais evidente delas foi o acordo de mobilidade dos países lusófonos, né, da CPLP. E dentro desse acordo, houve uma regularização em massa de brasileiros aqui. Em pouco mais de 3 meses, mais de 100 mil brasileiros obtiveram a autorização de residência para ficar em Portugal. Então, aí, 25%, mais ou menos, da comunidade hoje no país se beneficiou desse acordo, só para termos uma ideia assim, do que é a dimensão disso. E o novo governo já sinalizou que não pretende manter esse tipo de política tão aberta assim. E quando eu digo sinalizar, é no discurso de posse. O novo primeiro-ministro, Luís Montenegro, ele falou que é preciso regular a imigração. Ele não falou parar, mas ele disse regular. Durante a campanha, ele falou que Portugal não podia ser um país fechado, mas que também não podia estar de portas escancaradas. E pela primeira vez, a campanha eleitoral aqui foi muito pautada por essa questão da imigração. Portugal tem hoje mais de 1 milhão de imigrantes. É um país aí com pouco mais de 10 milhões de habitantes. Então, é muita gente dentro de um país pequeno. E é claro que isso tem as suas questões. Muita gente já começa a ver a imigração com outros olhos. E o próprio partido da ultradireita aqui fez uma campanha também muito marcada por um discurso anti-imigração. Então, acho que esses fatores todos levam a imigração agora para o centro do debate. Ao mesmo tempo, Portugal é muito dependente da mão de obra imigrante. Vários setores da economia portuguesa só funcionam hoje porque existe mão de obra imigrante. A agricultura em Portugal, setor de serviços. Para quem visita Portugal, por exemplo, o contato com portugueses, talvez nos cafés, nos restaurantes, seja muito reduzido, porque essencialmente são estrangeiros que fazem esse trabalho nas áreas mais turísticas. Então, Portugal, nesse ponto, é muito dependente da mão de obra estrangeira. E também é graças aos estrangeiros que estão no país que o equilíbrio demográfico também tem se mantido. Hoje, mais ou menos 20% aí dos bebês tem mãe estrangeira, então é bastante coisa. Dá para ver que há uma relevância econômica, social da questão da imigração. Essa questão da natalidade também é importante, né, Gil? Você me corrija se eu estiver errada, mas Portugal tem muito mais pessoas idosas, né, digamos assim, do que nascimentos. E isso, 20%, você disse, né, são de mães, de bebês, são de mães estrangeiras, é bastante coisa. Então, além do setor econômico, Portugal também depende dessa questão da natalidade. Como é que tá aí os índices de natalidade nesse sentido, assim? Portugal é um país envelhecido. Por exemplo, o crescimento vegetativo aqui é negativo. Se não houvesse imigração no país, a emigração, né, os portugueses que saem, mais as mortes, eles não seriam repostos só com os nascimentos. A única maneira que o país tem um saldo, um crescimento,
é graças à imigração. Então, nesse ponto, a chegada de imigrantes aqui foi bastante positiva. Foi o que, inclusive, segundo as últimas estatísticas, conseguiu evitar o declínio. Teve um ligeiro aumento na natalidade, mas ainda está entre as mais baixas também. Não é, por exemplo, a chegada desses imigrantes que fez um boom, não é isso, mas impediu que continuasse a cair, porque também Portugal tem hoje uma questão de dificuldade de habitação, de acesso. Então, mesmo as portuguesas que estão em idade fértil, muitas vezes adiam a maternidade ou têm apenas um filho, porque essa também é uma questão da economia. Então, de uma certa forma, como o predomínio da comunidade imigrante aqui é de pessoas em idade ativa, todos os números mostram que a grande maioria dos imigrantes são jovens, são pessoas em idade ativa, que inclusive contribuem para a segurança social do país. Então, essas pessoas também acabam tendo mais filhos e isso para o país foi positivo do ponto de vista demográfico. Perfeito. Já que a gente entrou nessa questão dos imigrantes mesmo, como é que os brasileiros que vivem aí em Portugal estão se estabelecendo? Assim, a gente pode falar primeiro sobre os que trabalham, os legalizados, depois a gente fala das pessoas que estão em situação, né, não legal no país. Como é que eles vivem? Se quiser também dar com o que eles vivem, o que eles comem, como, né? Se você quiser dar seu depoimento também, como eles estão, como os brasileiros estão se estabelecendo por aí? Só para adiantar que se quiser comer arroz com feijão todo dia, dá para comer. Farofa com queijo também. Porque isso é fácil de encontrar. Qualquer cidade portuguesa tem um restaurantezinho brasileiro, pelo menos, e no supermercado também vende comida brasileira. Então, pelo menos o que comem não precisa ser tão diferente do Brasil. Muito bom. Mas, falando sério agora, não existe um perfil só de brasileiro. Que a comunidade é muito heterogêneo. E o Brasil é um país que exporta a sua desigualdade. Então, a desigualdade que nós vemos no Brasil, de ter pessoas zilhardárias de jatinho e ter a pessoa muito humilde, que tem uma escolaridade baixa, que não teve acesso à educação, isso tudo acaba também refletido em Portugal. Eu diria que o brasileiro é a única nacionalidade que, se for a um restaurante muito caro aqui em Lisboa, por exemplo, vai ter um brasileiro comendo, um brasileiro servindo, um brasileiro ali na limpeza. É muito heterogênea a nossa comunidade. Então é difícil falar de como vivem os brasileiros aqui. E principalmente depende muito da época que essas pessoas chegaram. Porque eu estou em Portugal há quase 10 anos. Uma pessoa que chegou aqui como eu, em 2014, quando o número de brasileiros ainda estava oficialmente em declínio, que o país tinha menos imigrantes de uma maneira geral. Uma pessoa que está mais estabelecida, que provavelmente tem um contrato de aluguel com mais segurança em relação a aumentos. Então, essa pessoa, esse imigrante de longo termo, já está um pouco mais estabelecido. Não quer dizer que esteja com a vida ganha. Mas, para quem chega hoje, é uma realidade mais difícil. Principalmente, eu diria, por conta do preço do aluguel. Portugal vive uma crise habitacional. Não é uma figura de linguagem. O governo, o anterior e esse, falam abertamente em crise. Porque existe uma escassez de imóveis e uma alta demanda, seja pelos imigrantes, seja pelos estudantes que competem com o turismo, porque Portugal é um destino turístico da moda. Então, é muita gente competindo por pouca casa. Então, os preços aí vão lá em cima. Hoje, uma kitnet em Lisboa pode custar R$8.000, por exemplo. Não é um cenário assim tão diferente. Então, quem não vem preparado enfrenta muita dificuldade, até quem vem preparado, né? Estatisticamente, a maior parte da comunidade brasileira, que, segundo o último censo de 2021 aqui, trabalha com limpeza. Mais de 8% são pessoas que trabalham com a faxina, que é, em geral, a ocupação, segundo o censo, de novo, segundo a estatística, mais presente na comunidade imigrante. Hoje, no entanto, você encontra brasileiros aqui fazendo tudo. Brasileiro dono de galeria de arte, brasileiro ex-banqueiro, atual banqueiro que tem apartamento aqui, ministro do STF, tem de tudo. O perfil da comunidade que ou vive diretamente em Portugal, ou que tem um apartamento, passa longas temporadas aqui, ele é muito diverso. Então, não dá exatamente para falar de uma maneira. Mas eu diria que o principal é esse recorte. Se a pessoa está aqui há mais tempo ou se ela chegou agora.
Você citou a crise de moradia, né, Juliana? Nossa, é uma constante na Europa inteira, né? Não só para os imigrantes, como para as pessoas também que são portugueses mesmo, são nativos. Os governos, assim, tanto o anterior quanto esse agora recém-eleito, estão para fazer algumas políticas públicas que diminuam um pouco o preço do aluguel, por exemplo? Há uma tentativa aqui em Portugal, por exemplo, o último governo lançou um grande pacote chamado Mais Habitação, que quando ele foi lançado, ele previa, por exemplo, ter o arrendamento coercitivo. Assim, as pessoas que tinham casas vagas, porque também, além de tudo, além de não haver imóveis disponíveis, também tem o caso de muitos proprietários que mantêm casas vazias, seja para fazer especulação, seja por motivos familiares, problemas na documentação, enfim, muita gente que não aluga. Em Lisboa, mais de 10% do parque habitacional, por exemplo, é o que nós chamamos de devoluto. Talvez por não estarem em condição, por exemplo, de habitabilidade, porque são prédios muito velhos, aí precisariam de uma grande reforma, as pessoas não fazem, enfim. Então, houve essa tentativa, chegou-se a falar num programa muito duro para ter esse choque. Mas, como tudo que é muito duro é anunciado, a coisa foi diminuindo, né? Foram, diminuindo tudo isso e acabou que existiu o projeto, mas a previsão de aluguel forçado diminuiu bastante, ficou realmente muito difícil e é possível que esse governo reverta isso. Mas houve uma série de apoios ao que se chama arrendamento, que é o aluguel. Então, por exemplo, hoje famílias que tenham mais de 30% da renda comprometida com o pagamento de aluguel são elegíveis para um auxílio. Mas é preciso preencher uma série de requisitos, é preciso que esse contrato seja devidamente registrado no Ministério das Finanças, o que às vezes não acontece. Então, assim, existem tentativas, até a própria limitação no número de apartamentos em Airbnb aqui, que é uma tentativa de vários países europeus, na verdade, de limitar, não só Airbnb, mas, enfim, essas plataformas de aluguel por temporada. Mas, ainda assim, não se viu grandes resultados. Na verdade, Portugal tem contrariado a média europeia, que tem sido agora de queda no preço das casas nesses últimos meses, e aqui ainda manteve uma certa resiliência nos preços. Essa questão da moradia também contribui para aqueles imigrantes que não conseguem pagar uma casa, né? Se os nativos não conseguem, imagina as pessoas que chegam com dinheiro mais contado, porque se a gente for, obviamente, converter, né, é uma diferença estratosférica do euro para o real. Por isso que eu quero te perguntar, e as pessoas que vêm, os brasileiros que vão até Portugal e não conseguem um emprego, não conseguem se estabelecer, o que acontece com essas pessoas? Eu lembro de uma matéria sua, uma reportagem de alguns meses atrás, no seu blog, obviamente, Juliana Miranda, além de correspondente, tem um blog, o Hora Após, aqui na Folha. Eu lembro muito de uma reportagem que foi muito chocante dos brasileiros que estão vivendo em praças em Portugal por não terem condição de pagar uma moradia. E eu gostaria de saber como é que está a situação por aí nesse sentido. As pessoas realmente moram na rua, na calçada, por não conseguirem pagar isso? Como é que vivem os brasileiros que estão aí de forma ilegal? É interessante porque o número que eles chamam aqui de sem-abrigos, né, das pessoas sem teto, aumentou muito. Portugal Lisboa especificamente, tinha um programa muito interessante de redução de população de rua que estava tendo sucesso, mas aí veio a crise, pandemia, guerra, tudo, e o número explodiu. Hoje tem uma estimativa de que haja mais ou menos 10 mil pessoas na rua do país. Pode parecer pequeno para a proporção do Brasil, mas para Portugal é uma escala muito grande. Não necessariamente pessoas que não têm casa, mas muitas também, aquela questão do Brasil, que estão muito longe de casa e optam por ficar mais perto na rua. Hoje, quando nós passamos nas imediações dos centros de apoio, por exemplo, nós vemos que muitas da população de rua, não apenas brasileiros, mas assim, imigrantes de diversos países. Eu diria principalmente da África lusófona, do Brasil, que, enfim, o Brasil é de grandes proporções. Hoje o Brasil é mais ou menos 40% da comunidade imigrante aqui, é muita coisa. Então, óbvio que tudo que seja relacionado ao fenômeno da imigração, muito provavelmente os brasileiros estarão na liderança ou próximos disso. Mas também muita gente de Bangladesh, Nepal, porque devido à facilidade de regularização em Portugal, passou a existir também um fluxo de pessoas desses outros países que não têm grandes ligações culturais com Portugal, mas que descobriram que existe essa rota de regularização. E essas pessoas, sem terem outras
possibilidades, vão parar ruas, muitas tendas aqui. Até foi uma grande polêmica durante a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Lisboa no ano passado, que algumas associações acusaram a Prefeitura de Lisboa, que é a Câmara Municipal, que é o órgão equivalente à Prefeitura aqui, de estar tentando esconder os sem-teto, que é algo que no Brasil também é até uma polêmica que nós costumamos conhecer, tentar jogar o problema para baixo do pano. E essa é uma questão que não se sabe muito bem ainda como resolver, porque as entidades de apoio, elas estão simplesmente sobrecarregadas. Havia um programa muito promissor de Housing First, que é a ideia de entregar para essas pessoas uma casa, né, uma casa, e a partir daí elas começam a desenvolver se inserem numa vida autônoma na sociedade. Mas mesmo esses programas ficam ameaçados porque o custo do aluguel é tão elevado que nem as associações conseguem alugar para essas pessoas. E hoje, para alugar uma casa em Portugal, acho que talvez os brasileiros não sejam muito, quem está no Brasil não seja muito familiarizado com a ideia da caução de adiantamento. Então, o normal aqui é 1 mês de aluguel antecipado e 2 rendas de caução. Ou seja, são 3 meses adiantados de aluguel. Então, um apartamento em Lisboa de 2 quartos, que facilmente chega a 1.200, 1.300 euros, na hora de entrar nessa casa, a pessoa já tem que dar ali muito dinheiro. Então, é muito complicado, porque quando se converte isso com um euro a mais de R$5, fica uma quantia proibitiva para muitos brasileiros. E eu acho que existe um segmento de vídeos nas redes sociais que às vezes fazem umas propagandas completamente enganosas do que são a realidade, do que é a realidade em Portugal. É aquilo que você consegue comprar no supermercado com 2 euros, 5 euros, talvez, mas assim, essa família vai se alimentar de biscoito maisena e macarrão vagabundo o tempo inteiro, sabe? É muito complicado isso. Acho que tem aí também um fato de que existe um segmento de redes sociais que se aproveita um pouco dessa vulnerabilidade. E hoje há brasileiros que vêm para cá e não tem sequer a passagem de volta, não tem dinheiro para a passagem de volta. Então, existe a Organização Internacional das Migrações, a OIM, tem um programa de retorno voluntário, em que eles fornecem a passagem, porque hoje um brasileiro não tem apoio, por exemplo, do consulado para voltar. Eu vejo muita gente falando, não tem dinheiro, pede para o consulado. Não, o consulado não vai te ajudar. Eles têm uma verba para situações de emergência, mas na maioria dos casos isso não se aplica para uma passagem de alguém que esteja aqui e não possa voltar. Então, as Nações Unidas, né, a OIM, tem esse programa que tem esse projeto de retorno voluntário, mas eles não dão conta da quantidade de gente que pede para voltar. E eu entrevistei o presidente da OIM aqui, o responsável, e o que ele me falou é que muitos são recém-chegados e que um fenômeno mais recente que são pessoas com família também. Antes vinha talvez o pai ou a mãe só para tentar fazer a vida aqui, depois trazer os filhos, mas isso é algo que agora cada vez mais há crianças também. Então isso é ainda mais delicado, Isabela. Perfeito. Bom, belo apontamento que você viu nas redes sociais, porque são vídeos que viralizam rapidamente, né? Como você falou, que você consegue comprar com 2 euros no mercado, com 1 euro no mercado. Mas como você falou, não é bem assim. Também não adianta nada a pessoa comprar comida também e não ter onde morar, né? No caso, morar numa tenda, numa praça, aí no caso em Lisboa. A gente tem uma pergunta no YouTube do Alexandre Fernandes. Juliana, para além da pura e simples xenofobia, que é um ponto que eu quero entrar daqui a pouco também, como as diferenças culturais entre brasileiros e portugueses afetam o relacionamento de pessoas de países tão diferentes? Como é a relação de portugueses e brasileiros por aí? Nossa, dava para fazer um tratado aqui, Alexandre. Mas, assim, existe a questão da xenofobia, claro, não sejamos hipócritas, existe estatisticamente, os brasileiros são o maior alvo de xenofobia, também porque somos a maior comunidade, enfim. Então existe isso, é uma minoria, mas não é uma minoria a ponto de ser ignorada. Ela existe, ela não vai acontecer todos os dias, mas vai acontecer eventualmente, porque ela está presente de diferentes maneiras, um pouco como o racismo estrutural, enfim. Agora, relações culturais. É muito interessante porque os portugueses, de uma maneira geral, assim, sendo aqui generalizando, eles conhecem muito do Brasil. Conhecem a nossa cultura, conhecem as nossas músicas, conhecem as nossas subcelebridades.
Então, é muito interessante ver como, às vezes, a diferença cultural nesse ponto, ela é muito, muito menor do que a gente imagina. Há muitas coisas que nos aproximam e, às vezes, essa proximidade de conhecer uma música, de ter a referência de um determinado artista, novela, já foi mais forte. Antes a novela era algo aqui, por exemplo, é mítica a história de que um pouco depois da redemocratização aqui em Portugal, uma sessão no parlamento foi interrompida para assistirem o capítulo final de Gabriela, da novela. Então, assim, tem isso. Hoje eu diria que são os TikTokers, os YouTubers principalmente, que são muito reconhecidos. Já tem até uma questão das crianças portuguesas mudarem o sotaque em função do contato com os criadores brasileiros. Então, eu acho que esse diálogo cultural que existe entre os dois países acaba servindo para aproximar. É a solução milagrosa? Não, mas é preciso de alguma forma também haver esse contato. E cada vez mais há estudantes brasileiros aqui. Então, também é interessante ver como a própria academia, e aí na esteira dos estudantes vêm os professores, outros pesquisadores. Eu acho que cada vez mais os brasileiros estão se inserindo na cultura, na economia portuguesa. O Festival da Canção, que é o maior festival aqui digamos assim, uma competição para eleger o representante de Portugal no Eurovision, aquele campeonato europeu de outros países agregados, né, de canções, e teve um brasileiro na final pela primeira vez. Então, acho que pouco a pouco tem havido aí sinais muito positivos de diálogo saudável entre brasileiros e portugueses. Perfeito, como você falou, é algo saudável, mas não deixa de ser engraçado, né? Algumas pessoas um pouco mais amargas diriam que é um pouco uma vingança, como você falou, né? As crianças portuguesas agora perdendo o sotaque, né? Por conta de entrar em contato muito com o conteúdo brasileiro. A gente vê também, quando a gente vai em lugares até como nos Estados Unidos ou em outros lugares da Europa, que tem cardápios, né? Em diversas línguas e tem as bandeirinhas, né? De cada país. Então você tem lá o inglês, o da Grã-Bretanha ou os Estados Unidos, você tem espanhol, ali a bandeira da Espanha, e você tem em português a bandeira do Brasil. Em muitos lugares eu já vi, em diversos lugares desse caso. O Brasil é essa potência em termos de tamanho, né? Portugal é menor do que, enfim, em termos de habitantes, por exemplo, a cidade de São Paulo tem mais gente que Portugal. Então, assim, acho que é normal que a própria indústria cultural brasileira acabe engolindo, chegue aqui com muita facilidade também. Exatamente, Portugal é muito pequenininho, apesar de, né, já ter tido um império, um dos maiores impérios do mundo, né, como a própria história nos mostra, né, que nós, inclusive, que fomos colonizados. Você falou que os casos de xenofobia, eles podem vir de diversas maneiras. Eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre isso, até inclusive se você já sofreu algum tipo de xenofobia, algo mais macro ou micro, né, as microagressões, digamos assim. Eu acho que a xenofobia, ela se manifesta de diferentes formas, e acho que também o que uma pessoa entende como xenofobia, às vezes não é a mesma coisa para outra. Por exemplo, há quem ache que dizer que o brasileiro fala brasileiro é xenofobia, que isso é uma língua à parte, que é o brasileiro, não é o português. É recorrente aqui. Há outras pessoas que encaram simplesmente como é uma referência ao sotaque e já tem tanta diferença que não é um problema. Então também são diferentes formas de lidar com a situação. Mas existe sim. A discriminação do volta para tua terra, esse é o clássico. Também a questão de acesso ao mercado de trabalho, de haver uma discriminação. As associações de apoio aos imigrantes aqui dizem que hoje o acesso ao trabalho qualificado é uma grande barreira para o brasileiro. De, por exemplo, não apenas ter o seu curso validado aqui, mas de ter o reconhecimento profissional, de que são pessoas que têm uma história enquanto profissionais e que agora estão em Portugal, e isso às vezes é desconsiderado. Acho que os números que mostram a quantidade de brasileiros, às vezes em funções que exigem menos qualificações, já mostram isso. Mas eu diria que a questão da língua, ela ainda é muito, muito marcante. O português do Brasil tem diferenças óbvias em relação ao português de Portugal. Na gramática, nem tanto. O português escrito, tirando, por exemplo, Portugal, não existe porquê separado. Nem de pergunta, é porquê tudo junto. Isso, acordo ortográfico não mudou. O porquê é tudo junto aqui na pergunta. Mas outras coisas, o português escrito é muito parecido. Mas o sotaque
E é uma marca muito forte disso, o seu sotaque. E é interessante, porque eu já fiz uma reportagem com uma menina brasileira que sofria xenofobia em Portugal. Se você olhasse para ela, no Brasil, ela era a cara do privilégio. Era uma pessoa branca, de olhos azuis, que vivia de roupas de grife. Era uma pessoa que, obviamente, tinha possibilidade, que veio para cá estudar e que passou a ser vítima de xenofobia. Passou a ser vítima de xenofobia por quê? Por uma questão do sotaque. Uma questão de que ela manifestava ser brasileira já naquele bom dia, já naquela interação. E isso era o que justificava essa violência toda. Mas, ao mesmo tempo, agora que existe toda uma classe média alta, tem estudantes, que tem gente que escolhe Portugal como opção de vida, não porque não tem outra alternativa, que escolheu Portugal, que está aqui. Pessoas que nunca foram vítimas de nenhum preconceito no Brasil, que nunca foram parte de uma minoria, que nunca foram excluídas. Quando elas sentem isso, e elas têm condições de falar, elas têm uma voz ativa na sociedade, elas podem, não tem medo de processar, não tem medo de reclamar com uma escola. Eu acho que a diferença agora, nesses últimos anos que eu estou aqui, desde o início, é isso, é que os casos são mais visíveis. As pessoas pararam de ter medo, de uma maneira geral, alguém que esteja numa situação, claro, de privilégio, que não esteja, enfim, numa situação irregular, porque muitas vezes empregadores se aproveitam de que um brasileiro está numa situação talvez não legal no país e que, enfim, para exploração, claro, isso acontece, mas eu acho que, de maneira geral, aumentou muito também a conscientização das pessoas. Infelizmente, a legislação aqui não acompanha esse tipo de atenção maior, porque é muito difícil haver uma punição efetiva, infelizmente. A não ser que haja uma violência física, de uma maneira geral, alguém gritar "volta para tua terra", tem muito pouco efeito prático. Se você denunciar, claro, isso vai para as estatísticas, pode acontecer de ter alguma complicação, mas, assim, via de regra, realmente esse é um ponto que ainda o país precisa melhorar, trabalhar para uma integração mais efetiva, porque se foi facilitado para as pessoas virem para cá, também é preciso aumentar a integração e essa consciência, né? Exatamente, uma conscientização, né? Preconceito é preconceito de alguma forma. E agora que a gente já falou de imigração, acho que para a gente terminar podemos falar de emigração. Muitas pessoas, muitos portugueses saem, né, do país em busca de novas oportunidades. Como você falou, a pirâmide etária aí do país é muito envelhecida, então as pessoas buscam empregos, ainda mais, né, com a facilidade da União Europeia, por ser um grande blocão econômico, você pode circular dentro. Então muitas pessoas saem daí, né? O que acontece então com essas pessoas que saem de Portugal e como é que fica Portugal, assim, sem os portugueses? É interessante porque essa dinâmica migratória é de mão dupla, né? Portugal, ao mesmo tempo que é um polo de imigração, também tem muitos emigrantes. Saiu uma pesquisa recente, até a gente fez uma reportagem sobre isso, que cerca de 30% dos jovens nascidos em Portugal, ou seja, com naturalidade portuguesa, né? Não é como eu, que tenho uma nacionalidade portuguesa, mas não nasci aqui. Esses jovens estão fora do país. Então, assim, 30% dos jovens até 35 anos. É muita coisa para um país de 10 milhões de habitantes. Então, assim, por que essas pessoas saem? Portugal tem salários baixos, é um problema crônico do país há muitos anos. O país tem aumentado, por exemplo, o salário mínimo, mas ainda tem baixos salários. E aí é o que você falou, Isabela, num contexto de que essas pessoas podem ganhar mais, elas não têm o constrangimento de ter dificuldade de conseguir um visto. A maioria dos cursos são reconhecidos com pouquíssimo problema. Por exemplo, fazer uma tradução ou outra, ter um documento de que a pessoa está inscrita numa determinada ordem profissional e ela rapidamente está apta, na maioria dos casos, a exercer a profissão em outro lugar. Tudo isso favorece uma saída muito fácil dos portugueses que enfim, tentam ganhar um pouco melhor, estão insatisfeitos de alguma maneira com o país. Historicamente, muitos portugueses já emigravam, não é um fenômeno recente, mas se antes eles fugiam da miséria, durante a ditadura salazarista, fugiam muitos do serviço militar obrigatório, porque não queriam lutar nas guerras coloniais. Acho que agora é muito mais uma questão de são pessoas muito educadas, em geral, a população tem cada vez mais níveis elevados de escolaridade, falam muito bem inglês, normalmente outra língua estrangeira,
isso tudo faz com que, às vezes, Portugal não entregue para essas pessoas o que elas buscam e existe essa facilidade. Então, é um fenômeno que os próprios governantes tentam, de alguma maneira, barrar. Há programas de incentivo para o retorno de portugueses, incentivos fiscais, até um apoio financeiro, mas ainda é algo que todos os anos nós vemos milhares de portugueses saindo. Pode não servir para os portugueses, mas como você falou, a imigração, então, para o país, justamente por causa desse fluxo migratório de mão dupla, a imigração, os imigrantes ainda são muito, muito importantes, né, para manter a estrutura de Portugal minimamente estável. Juliana Miranda, correspondente da Folha em Portugal e também autora do blog Ora Pois, que traz aí notícias relacionadas ao país, a Portugal. Gil, muito, muito obrigada, viu, pelo papo. Você é muito didática, trouxe informações muito legais. E eu te espero num próximo Como é que é, pra gente falar de Portugal ou pra falar de outras coisas também, você que sabe. Muito obrigada, viu? Até breve. Obrigada, Isabela. Olha, na próxima eu te espero com um vinhozinho português aqui. Nossa, agora que eu vou aceitar esse convite. Assim que o euro baixar, eu te aviso. Obrigada, viu? Até mais. Tchau. Muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje, desta segunda-feira. Amanhã estaremos aqui. Até amanhã.